Estamos aqui no Mulheres que Fazem, na WNTV, hoje falando sobre um assunto que ele é muito pouco abordado e extremamente importante, dentição e dentição infantil. E para falar sobre esse tema, Silvia Chedid, nada melhor do que você, né, Silvia? Muito bem-vinda, que é ortodentista pediátrica e também você faz... Na verdade, eu sou odontopediatra e faço ortodontia para as criancinhas até uma faixa etária de 5 anos. Além de escritora, né? Além de pesquisadora, né? É uma área em que você nunca deixou de investir, né, Silvia? É verdade. A gente que se conhece há tanto tempo, né, Beth? Muito bem-vinda aqui. É uma amiga já e a gente está se revendo e está muito gostoso estar aqui com a Silvia, com um novo livro. Vamos mostrar seu livro, Silvia? Sim. Esse aqui eu trouxe de lá da clínica, então vocês vão ver que tem aqui umas pequenas notas, mas é ortopedia e ortodontia para dentição decídua. A dentição decídua são os dentes de leite. Então, é o acompanhamento desde o nascimento até a finalização da erupção dos dentes de leite. E todo o acompanhamento, Beth, a gente pode fazer prevenindo cárie e prevenindo problema ortodôntico futuro. Isso é uma coisa bem bacana, porque... Atual e importante, né, Silvia? Sem dúvida. Porque o benefício futuro, já receber os dentes permanentes bem posicionados, é um ganho que impacta na qualidade de vida de todo mundo, dos pais, no bolso e das crianças que não precisam usar aparelho numa fase em que a sociabilização já é mais complicada, usar aparelho quando está iniciando relacionamentos, iniciando sociabilização, sempre é um impacto mais difícil para o jovem e para a criança mesmo. Vamos esmiuçar aqui, nós temos 4 blocos para pegar dentinho por dentinho da Silvia. Mas primeiro eu queria que você colocasse um pouquinho a tua história e por que você decide trabalhar nessa área. Por que o odonto na sua vida se tornou uma marca e quando você começou, você, diferente de muitas pessoas, nunca mais largou, não é? O odonto foi preciso na tua vida. É verdade. Eu sempre gostei muito de criança, sempre gostei de promover saúde, na verdade, sempre tive essa coisa ligada à saúde. E a prevenção, né? Exato. E a prevenção, Beth, é a criança. Porque você tratar do adulto, você está tratando uma coisa já instalada. Uhum. E é sempre mais complicado, não é? Você tem que dar um remédio para um problema que já existe. Quando você pega a criança, é uma massinha de modelar que você efetivamente vai trabalhando só para manter aquela coisa abençoada que a gente já tem, que é o nosso organismo perfeito. Então, quando você consegue trabalhar de formas a educar, a orientar a criança, e no caso da criança, principalmente os pais, para que eles possam instituir bons hábitos que promovam a saúde, isso é a promoção da saúde no seu auge. Então, por isso que eu sempre me interessei por criança. No caso dos dentes, porque a boca é uma coisa também muito especial, não é? O sorriso, ele é muito impactante. Ele é um cartão de visitas, tanto quanto o olhar. Uhum. Então, o sorriso sempre foi uma coisa que me atraiu. Chamou a atenção na sua vida como um todo. Você já de criança sabia que você queria fazer? Não foi assim. Não. Na verdade, eu depois tive muita paixão pela profissão, me interessei demais e me tornei pesquisadora em diferentes áreas e tal. Mas não foi bem assim, foi meio que por eliminação. Eu sempre gostei muito de biologia, na época de escola e gostava. Na nossa época era até era colegial, né? Era colegial. Exato. Então eu gostava mais da área da nossa área era biológicas. Agora não existe mais essas coisas. Não existe mais essas coisas. Não vamos denunciar muito a idade. E então sempre gostei muito de biologia, de célula, de como que a vida se formava de uma célula e acabei me interessando por fazer área de saúde. Não quis fazer medicina porque na nossa época a gente não tinha muitas opções, como tem uma diversidade enorme hoje de profissões. Na nossa época eu era advogado. Ou médico, ou engenheiro, a gente tinha aquelas profissões 3, 4 só, que a gente não tinha muito. E medicina não era uma coisa que me atraía tanto, porque
a gente pensava em medicina já numa coisa muito de sangue, muito de cirurgias e operações. Mais remediativo mesmo, né? A coisa já não era, não era essa questão da saúde, de promoção da saúde, né? E uma outra coisa muito interessante, isso, né? Eu pensava em constituir uma família e achava que se eu fosse uma médica, eu não ia ter o tempo suficiente para isso. Então, eu achei que a odontologia ia ser um meio termo, eu ia poder me dedicar à saúde como sempre quis, e ter um espaço para outras coisas, porque a gente sempre se interessa por mil coisas que não vou só... contar um pouquinho. Essa mulher é assim, ela é empreendedora, pesquisadora, ela atua em diversas áreas. Então, e aí fui para odontologia e realmente me interessei, me apaixonei, e não parei mais, não é tanto na área de pesquisa como você está colocando. Eu lembro muito da Silvia, eu contar para vocês, eu quero que ela comece a partir daí falar um pouquinho para a gente. Eu lembro muito que me marcou, né? Era uma época que eu também estava trabalhando um pouco na questão da pesquisa intrauterina, no desenvolvimento do cérebro, e a Silvia já estava, já estamos falando de um bom tempinho, pouquinho, né? Fazendo também essa parte de pesquisa em dentição intrauterina, né? Conta um pouco. Vocês sabiam que existe isso? Quer dizer, pra gente falar, né? A Silvia falou um pouco no panorama geral, mas a gente vai esmiuçar um pouco. E no trabalho dela, já lá, acho que assim, logo depois da faculdade, né? Já começou a se interessar como fazer prevenção, mas já dentro da alimentação da mãe, né, em relação ao bebê. Isso. Fala um pouquinho disso, como é que começa isso? Hoje a gente conhece muito facilmente o pré-natal odontológico. E em função dessas pesquisas e desse trabalho todo que vem sendo realizado já há alguns anos, não somente por mim, mas por outros colegas também, claro, a gente fala também no pré-natal odontológico. Pré-natal odontológico, Beth, é exatamente isso. A gente trabalhar a poluição intrauterina, que muitas vezes... Poluição intrauterina. Existe isso, gente. Poluição intrauterina. É interessante porque o que a gente come, o que a gente bebe, os hábitos que nós temos influenciam o desenvolvimento do feto intraútero. Então, inclusive, até se eu não escovo bem os meus dentes, se eu tenho problemas de gengiva ou de higiene, vai impactar também o desenvolvimento do bebê. Nós estamos falando de memórias celulares, tá certo? Olha, vamos colocar em situações distintas. Quando a gente fala, por exemplo, na poluição intrauterina, é o que a mãe ingere, o que a mãe, do que a mãe se alimenta, se ela fuma, se ela tem hábitos de beber ou de ingerir alimentos diferenciados. Sim, isto vai influenciar, por exemplo, no paladar da criança. Ela vai desenvolver papilas gustativas referentes ao que a mãe está acostumada a comer. E nós vamos separar isso desde do histórico, né, do hábito alimentar da mãe e diferenciar isso do hábito da gestação ou não? Isso é cultural até. Os mexicanos, por exemplo, que têm adesão ao paladar picante, as crianças também vão ter em função disto que é uma coisa natural do gênero humano. Então, claro, se eu oriento uma mãe a, durante a gestação, diminuir o consumo de doce, de açúcares, de chocolates, a gente tem uma tendência a alterar isso também no desenvolvimento do paladar da criança. No caso de fumo, de álcool, a gente vai ter uma interferência negativa no desenvolvimento da criança. É nesse sentido que a gente fala da poluição. No caso, por exemplo, de pouca higiene bucal, de uma mãe com problema na gengiva, que são os problemas que a gente chama tecnicamente problemas periodontais, em que ela vai ter, então, uma alteração hormonal característica do quadro de gestação, mas este acúmulo problemático histórico da vida dela de problema gengival, ela estimula uma produção que é natural de prostaglandinas, que pode interferir num parto prematuro ou numa criança de baixo peso. Então, existe hoje evidência científica de que problemas gengivais importantes não tratados durante a fase de gestação podem sim gerar partos prematuros ou de crianças de baixo peso. Isso tem sido muito comum atualmente. A gente que trabalha muito... Ainda mais com esse hábito alimentar completo dos fast foods aí, né? A alimentação se deteriorou muito ao longo do tempo, né, Silvia? Nesse sentido, eu vou pegar esse teu gancho para falar de uma outra questão, Beth.
a alimentação mudou muito, os fast foods. E, em geral, a gente tem uma tendência hoje a oferecer para as crianças alimentos muito mais pastosos, muito mais fáceis de mastigar do que antigamente. E isso é bom? Então, isso tem um impacto. É claro que as mães também hoje, em função das rotinas de trabalho, muitas trabalham, não é mais como antigamente, que você podia ficar um bom tempo junto com seu filho fazendo aviãozinho para que ele comesse e mastigasse. Hoje você precisa passar essa refeição rapidinha porque você tem outras coisas para serem feitas, não é? Então acaba que essa tendência de mastigar pouco, porque o alimento ele vem fácil, ele vem mais amolecido, ele tem menos texturas, ingere-se mais rapidamente, então você se alimenta mais rapidamente dentro dos fast foods, tem uma interferência, tem um impacto no desenvolvimento dos dentes das crianças. E a gente observa hoje que os índices de problemas de mau posicionamento nos dentes também vêm aumentando muito, porque as crianças mastigam menos. E depois a gente vai ter oportunidade também em outras entrevistas de estar falando, porque não é só nem na dentição, né, Silvia? É também na linguagem, né? É na linguagem, isso interfere, inclusive, na formação óssea do palato, tal, do bebê. Mas a gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Voltamos num assunto muito importante aqui no Mulheres que Fazem, especialmente mesmo para as mulheres e para as mulheres que vão ser mamães, né? Nós estávamos falando no bloco anterior da questão da alimentação intrauterina e da importância dos alimentos, né, Silvia, para os bebês aí. Aí a gente entra também na questão da amamentação. A amamentação, então falando um pouco, o neném nasceu, a forma de amamentar, a maneira, a quantidade, tempo, isso também interfere na arcada? Muito, Beth. E é muito legal que a gente tenha essa oportunidade de passar essa informação, porque a gente sai um pouco do problema só da cárie. Quando você tem oportunidade de amamentar o seu bebê, quando eu falo amamentar é no peito, não é? Fazer o aleitamento natural. Você tem um estímulo muito importante de todas as funções naturais da criança. E dos sentidos, né? Do olhar. Exato. Então, quando a gente consegue amamentar e por um bom período de tempo, você estimula todas as funções da criança, não é? E você tem o desenvolvimento do que a gente chama de sistema estomatognático, que é a respiração, a fonação, a deglutição, vai também depois impactar lá na frente na fala. Então, quando a criança mama no peito, ela faz todo um exercício, que é um exercício, literalmente, às vezes a criança está suando ali para mamar, e é importante isso, porque é este desenvolvimento muscular que põe a língua na posição correta, a criança vai fazer a deglutição, que é o ato de engolir, de forma correta e vai pôr a língua numa posição adequada, que muitas vezes a gente vê crianças hoje em dia com aquela língua impotente. Com atraso para fala. Com atraso para fala. E mais importante ainda do que isso é o desenvolvimento da respiração nasal, que depois vai ter um impacto muito grande no desenvolvimento das arcadas, sim. Mas a amamentação também tem relação nasal? Silvia, explica pra gente um pouco mais isso. Por que tem por que quando você realmente consegue fazer uma criança mamar no peito, ela desenvolve uma respiração nasal boa? Para fazer a sucção do leite, o movimento de ordenha, sucção, ela tem que fazer um vácuo, os lábios têm que fazer um bom vedamento em volta do peito da mãe, e aí com este vácuo vai fazer a sucção do leite. Não pode entrar ar pela boca, porque se entrar ar pela boca, ela não consegue fazer este vácuo e a sucção adequada do leite. Provavelmente e aí respira naturalmente até pelo nariz. Muitas mães têm seus seios rachados porque essa sucção não está adequada. Então, o que acontece não é porque a sucção não está adequada. O que acontece é assim. Naturalmente, Beth, o leite materno, que é ótimo, que é ideal, é o alimento adequado para o bebê, ele é muito rapidamente metabolizado. Então, a criança, quando é amamentada no peito,
ela vai mamar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Então, se a mãe... mais. É lógico. Então, se a mãe não faz uma preparação desse bico antes, ou se ela não recebe uma orientação de como cuidar deste bico durante o processo de amamentação, ela vai mesmo se machucar muito. Porque, você imagina, é uma sucção, um movimento de ordenha contínuo, e de 2 em 2 horas. E por meses, desafio. E quando a criança está mamando, às vezes você fica meia hora num peito, meia hora no outro. Você imagina, meia hora, se você está com dificuldade de mamar, de dar o peito para o seu bebê, com a formação machuca. Do bico adequado, né? Então, no pré-natal odontológico, a gente orienta isto também. E como é feito esse pré-natal? É com o próprio dentista ou existe esse especialista? Porque eu acho que as pessoas conhecem nada ou muito pouco disso, Olha, né, Silvia? Beth, realmente, não só as pessoas, essa é uma oportunidade muito bacana de estar trazendo isso para os pais, não é? Mas muitos profissionais também não têm essa noção. O que é pior ainda. O que é pior porque ainda. também não tem como orientar. Quando a gente pensou em fazer este livro, na realidade, ele não é para leigos. A gente vai ter uma próxima versão aí mais para mamães orientar e papais. Os pais, claro, porque aí os pais também vão exigir isso dos profissionais. Não é? Olha, eu tenho esta informação que é fundamental. Claro, né? claro. Mas a ideia aqui é de trazer essa informação para os profissionais, porque saúde, como a gente iniciou a conversa, ela não é só dente, ela não é só os olhos, ela não é só o estômago. Saúde é um todo. Então, a gente tem que trabalhar integrada com todos os profissionais. Eu adoro, Silvia, eu vou colocar vocês de novo. Eu me sinto extremamente à vontade, porque eu também vocês estão tendo a oportunidade de conversar, que tem um diálogo, um debatezinho que a gente vai promover com preventivistas. O que é isso, gente? Quando a gente fala de saúde, nós somos modernas, nós somos relativamente jovens, mães, nós somos mães mais velhas, né, Sil? Nós tivemos filhos mais velhos, com idade mais velhas, fomos profissionais antes, pesquisadoras antes, então tem muitas afinidades para trazer para você aquilo que eu sempre falo, que é uma informação de uma maneira divertida, uma informação mais prazerosa, mas a informação você deve estar sempre buscando. Hoje com a tecnologia está muito mais fácil, você pega estes caminhos para se qualificar, inclusive para conversar com seus profissionais e tudo. Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar de prevenção, né, Silvia? Claro. Não tem como não falar. Até alguns anos atrás, a medicina só falava a partir da doença, né? E a gente tem trazido aí constantemente dá para não adoecer, gente, dá. Dá para até economizar financeiramente, né, Silvia? Quando a gente realmente entende tudo isso, como a Silvia está colocando em termos de processo. Tanto da parte da alimentação da mãe e tal. Uma outra coisa que eu acho que é muito pouco abordada, Silvia. Eu fiz isso com meu filho, tenho certeza que você fez com o seu, por uma orientação adequada, mas assim, meu filho já não tinha papinha, ele foi amamentando até os 8 meses, quando começou a introduzir alimento sólido, e que é umas coisas que as mães de uma maneira já me acham malucas, é verdade, mas eu já coloquei com alimentos sólidos ou bem orientado, porque tem muito medo também, né? As mães têm muito medo de colocar algumas coisas. Mas já foi bem orientado a questão da mastigação, claro. Né? Uhum. Isso é muito importante mesmo. Né? Desculpe. Realmente, Beth, você estava até falando da questão de prevenção. Quando a gente faz este processo bem evoluído, a gente vai desenvolvendo e promovendo saúde. O aleitamento materno, ele é um exercício e é, como a gente brinca, um tratamento ortodôntico gratuito. Porque vai desenvolvendo preventivo, gratuito. Exato. Quando a gente faz esta evolução da mastigação, como você está falando dos alimentos, nas diferentes texturas, a gente vai estimulando a mastigação, que é um processo aprendido, tá? Então, quando a criança tem... Ela tem um impulso. Vai falar, não, meu filho já... Não, claro, a criança nasce com um impulso, mas ela vai aprender e ter uma memória de certo ou errado na mastigação. Claro, e se você faz essas diferentes texturas que a criança vai experimentando e vai aprendendo, então, mastigar bilateralmente e mastigando, este estímulo, né? Este exercício também, ele estimula crescimento ósseo.
Que o que a gente vê hoje é essas crianças com arcadas muito apertadinhas e falta de espaço Você para erupção percebe dos isso? dentes permanentes. Você percebe uma quantidade, um aumento grande? Incrível. A gente já tem estatísticas disso de quase 70% de crianças. 70%? Não, tanto é que você olha, quase todas as crianças usam aparelho. Outro dia uma paciente minha falou assim, mas doutora, a senhora examina, ela tinha 3 filhos. Os 3 precisam de aparelho, quer dizer, todo mundo precisa de aparelho hoje em dia? Por quê? Porque, como a gente estava falando inicialmente, houve toda uma alteração de hábitos alimentares e culturais também. De texturas mesmo, né? Não, é tudo papinha, não pode colocar, corta tudo pro seu filho. Não, deixa mastigar maçã. 1 ano, 2 anos, deixa mastigar. Deixa levar um tempo mastigando, é importante. Mesmo quando a mãe, às vezes, não tem oportunidade de dar o peito e vai para a mamadeira. Uma coisa que é muito típica, a criança vai demorar para mamar também, na mamadeira. Então, às vezes, tem mães que fazem uma abertura no bico da mamadeira para facilitar, então, essa sucção, que também é péssimo, porque são exatamente essas crianças que acabam posicionando mal a língua no bico da mamadeira, com uma sucção fácil, porque o bico está com o furo aumentado, e que vão ter impotência, hipotonicidade de língua, mesmo com aquela língua soltinha. Além assim, de ser uma probabilidade muito maior de como é que chama? Engasgos. De engasgar, né? Você estava falando da relação com o nasal, até de assim, eu não sei se tem algum estudo por aí, estatístico, de asma ou afecções das vias aéreas, por isso também? Olha, Beth, das vias aéreas o que ocorre é o seguinte, claro, como eu estava dizendo, se a gente consegue que esse processo natural ocorra, a criança vai naturalmente respirar pelo nariz. Por que a gente tem essa situação hoje tão frequente? Há um estímulo muito grande para a amamentação natural, mas a gente tem uma condição, isso eu vejo no consultório, eu não posso obrigar uma mãe a dar o peito. Ela tem trabalhar, ela tem que voltar para a rotina dela, ela não pode ficar ali curtindo. Nós ainda fomos mães mais tarde, ainda tivemos eu vou voltar nesse ponto, vocês fiquem aí, não saiam daí, vai rapidinho, toma seu café que a gente já vai voltar, porque eu estava brincando, nós somos mães modernas e mais velhas, fomos mais velhas, né? A gestação aconteceu com a idade mais avançada, mas tem uma coisa que eu quero comentar com vocês do que está acontecendo aí com essas novas crianças que estão nascendo, já, daqui a pouquinho. Voltamos, Mulheres que Fazem, hoje falando com a Silvia Chedid, que está abordando com a gente assuntos muito interessantes, muito que eu acho, né? Pode ser que seja só eu que acho, mas fundamentais de qualquer maneira, para a gente trabalhar a questão da consciência, né? De que a mulher, na gestação, assim, nós criamos, educamos, e o homem, obviamente, também como parceiro e como um olhar bem mais atento, que está assumindo, né, Silvia, o olhar também na educação, perceber que a gente educa seres, não só tem filhos, educa seres. E que tantos esses processos que a gente passa, que tem aí, né, a gente sabe, como a Silvia está bem abordando, a questão do dia a dia, do agito, do estresse, mas a consciência faz diferença, porque ela vai buscar recursos, né? Então, assim, a mãe que não pode amamentar, ou que não quer, porque tem isso, ok? Respeitado, não quer. Mas é legal que saiba o que está fazendo com consciência, né, Silvia? Claro. Assim, faz uma diferença sim, né? E tudo faz diferença, cada um tem. Mas quando você faz sabendo, você se sente mais segura também. Claro. Não é? Não mais sujeito a tantas culpas e coisas, porque é uma outra característica da mulher, né? A gente está sempre culpada por tantas coisas, né, Silvia? Sem dúvida. E a gente falava sobre essa questão, eu te perguntei sobre essa questão nasal, das vias aéreas e tal, porque acho que é notório isso na área acadêmica, de pesquisa, que está tendo um aumento de asmas, problemas respiratórios. E a gente poderia atribuir também essa questão da sucção? Claro, na verdade não somente a questão da sucção. Se a gente não consegue que a criança desenvolva todas essas funções adequadamente, se ela não mama no peito e faz aquele vácuo, como eu estava explicando, que obrigatoriamente faz a criança respirar pelo nariz para manter o vácuo e a sucção, não é? Ela tem que fazer um vedamento labial em volta do bico, do seio, e esse vedamento não pode passar ar, ela tem que respirar então pelo nariz.
E aí ela então instala o hábito de respirar pelo nariz. Se vai para a mamadeira, porque por N razões, como a gente colocou, a mãe não tem condições de dar o peito e não recebe uma orientação adequada para fazer essa transição do peito para os bicos aí que a gente tem de mamadeira. De bicos, né? Eu acho que aí a gente estava falando no intervalo de amenizar esses impactos. Assim, uma das primeiras coisas é isso, a escolha do bico, né? Isso, mas vou falar disso já. Aí a criança vai acabar respirando pela boca, porque quando mama na mamadeira, o ar entra junto e respirar pela boca fica uma coisa mais fácil. Quando a gente respira pela boca, Beth, além de vivermos em São Paulo, que já é uma situação de poluição muito grande, umidade de ar e tal, o ar entra direto para o pulmão. Quando respira pelo nariz, ele tem um caminho, que é um caminho mais longo que aquece o ar. E além desse caminho mais longo, tem os pelinhos que vão filtrando as impurezas, o ar chega quente e mais limpo no pulmão. E mais adaptado já à questão do sistema respiratório. Quando respira pela boca, não. O ar entra direto, então entra frio e contaminado. E acaba gerando todos esses problemas que a gente observa aí de dificuldades respiratórias, ou muitos resfriados, ou pneumonias, ou bronquiolites, enfim. Aí esse quadro... mamãe? Né? Assim, a gente tem visto, eu ia comentar, Silvia, que assim, hoje as gerações estão assim, olha, não quero sofrer, não quero isso, então eu não vou aumentar porque meu seio, que não sei o que lá. Gente, nós temos hoje, tecnicamente, tecnologicamente, tudo para tudo. Né? Para agir de uma maneira preventiva, para não. Mas o importante é que você entenda tudo. Assim, tá tudo bem. Se você é uma mãe que não quer, o teu peito vai modificar sim, tá? Vai modificar. Mas vai modificar amamentando ou não amamentando. Não é verdade? É verdade. Tá? É verdade. Assim, o teu corpo vai modificar de qualquer maneira. Assim, depende muito de cada um, de cada genética. E nós temos sempre maneiras na medicina hoje de cuidar do bem-estar da mãe. Mas o fundamental é que você saiba do porquê e que as mães também das gerações, não pensem vocês que não, as mães anteriores não sabiam também. E aí tinha o problema oposto, né? Achava que precisavam sofrer muito, né? Com todos os processos para ser uma boa mãe. Não, hoje nós queremos mostrar que a informação adequada, né, e adaptada às suas características, você pode educar uma criança com mais consciência e que ela realmente possa evitar problemas. E a gente está falando do início, né, da questão da prevenção, mas esse início é tudo, né? Claro, porque é comunicação. Tudo. Então, no caso das mães que não podem amamentar por qualquer que seja a razão, a gente tem alternativas para dar. Então, no pré-natal odontológico ou ao nascimento do bebê, a gente vai dar essas orientações de como usar a mamadeira, quais os bicos adequados. Que é difícil aqui no Brasil achar. Ou não. Olha, é difícil achar no Brasil, mas a gente tem alternativas que não são as ideais, que podem ser adaptadas e que, claro, a gente então, com a orientação devida, Beth, a mãe tem condições de dar mamadeira de uma forma que não vá prejudicar tanto a função, não é? Outra coisa que é importante, os pais às vezes acham lindo o bebê dormindo de boquinha aberta, não é? Então você vê várias fotos de bebezinhos lindos, assim, aquela boquinha de coração. Já vai desenvolver o hábito de respirar pela boca, não é? Se você vai lá e fecha a boquinha, é lindo também um bebê dormindo de boquinha fechada. Aliás, e bebê é natural. É lindo. O bebê é lindo de qualquer jeito, não é? Mas vamos já orientar. Fecha a boquinha. Silvia, mito ou verdade, chupeta? Ela estraga a dentição? A chupeta estraga a dentição. Bico de mamadeira não estraga a dentição. Não é mito. Mas, claro, é uma realidade. É igual falar do açúcar da cárie. Da cárie. Mas você então vai eliminar o açúcar da dieta? Não, o açúcar também é uma realidade. Então a chupeta, ela pode ser utilizada sim, a mamadeira, claro, também. E aí é isso que a gente está comentando. Se for usada de forma adequada, para saciar uma fase de sucção mesmo, uma fase oral que a criança tem, não é mais uma sucção nutritiva, ela está lá na chupeta por um prazer exclusivo, ou às vezes para dormir, ou porque ela está numa situação de insegurança, de sabe, angústia. Alguma agitação, né? Alguma agitação. Exato. Então, o problema da chupeta ou da mamadeira, que vai afetar
a mordida da criança, a arcada, é se a criança vive com aquela chupeta pendurada o dia inteiro na boca, a mamadeira pendurada o dia inteiro na boca, o dia inteiro com aquilo, que infelizmente acontece. Tem muitos pais que é o pacifier, não é? A chupeta. Né? Põe no açúcar e bota lá para a criança ficar quietinha. E a criança é redutor de ansiedade? É sim. Mas Gi também, ele é um promotor de problemas e gastos financeiros no seu futuro. Sem dúvida. Então, se souber usar de forma adequada, vai ter a tranquilidade de deixar a criança numa boa, não vai te estressar também, e nem estressar a criança, mas retirar nos momentos devidos. Vai usar a mamadeira com o bico que a gente vai orientar da melhor forma possível, com o furo da melhor forma possível. Excelente, não vai ficar com a mamadeira o dia inteiro. Tem crianças que, eu tenho até fotos aqui no livro, que a criança ficava com a mamadeira o dia inteiro. Então ela desenvolveu uma arcada, Beth, aberta só do lado. Ah, você tem? Vou mostrar. Enquanto você procura, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que, assim, é minha experiência pessoal, óbvio que é minha experiência e vale para cada um a sua história pessoal. Mas meu filho, no início, por mais que eu tive todos esses cuidados de tentar formar o bico do seio e tal, eu não consegui nos primeiros momentos. Mas o que eu fiz? É um recurso que foi me oferecido e eu aceitei de muito bom grado, que foi colocar o catéter no bico do seio. Então eu não tirei o meu filho do bico do seio, ainda assim machucou e tal. Gente, mas são memórias que a gente esquece. A gente esquece essas memórias depois. Se você tem muito firme, é uma coisa que eu já comentei aqui em outra situação de cirurgia plásticas, né? Assim, se aquilo realmente é algo que te incomoda, né, e que você tem a informação, você junta as duas. E aí tudo fica muito divino, porque você suporta a dor, suporta aquele negócio, porque você sabe que você está fazendo bem, né? Muitas mães, Silvia, eu escuto muito isso, muitas mães acabam adaptando e falam, mas as outras fazem, tal, etc., porque também carecem de informação adequada. Exatamente, Beth. Quando elas reclamam que o bico fica muito machucado e tal, você mencionou numa outra conversa aqui com a gente do óleo de lanolina. Ele é um santo remédio. O óleo de lanolina se usa adequadamente, se recebeu orientação de utilizar logo no início do aleitamento, da amamentação, parece que ele faz um bloco ali, não é? E não faz mal para o bebê. Isso é fundamental. E ajuda muito a que não machuque, que não fira o bico, porque você vai ficar horas amamentando e durante meses. Então, quando tem a oportunidade de receber essa orientação e usar o óleo de lanolina de forma adequada, não fere o bico. E você consegue, então, fazer o aleitamento de forma feliz, não é? Não sofrida. E adequado para o seu filho. Você ia me mostrar aí uma... Olha só. Dissucção aqui tem uma coisa interessante para mostrar como é diferente. Um pouquinho. Deixa eu segurar para você vai me orientando. Isso. Então, olha, ali, isso. Pode mostrar. Olha, aqui a criança vivia com a mamadeira o dia inteiro, não é? Olha a alteração de arcada, ela nem tinha todos os dentes erupcionados ainda. E já tinha uma alteração de arcada importante. Aqui isso a gente vê também, ó, aqui devia ter, não, já tem anos porque já tem alguns dentes. Aqui eu ia mostrar a diferença de mamar na mamadeira da sucção, e de mamar no peito. Mostra a Olha vedação. aqui como entra ar, como sai o leite, não há uma vedação perfeita na mamadeira. Então estimula que a criança posicione mal a língua para poder fazer a apreensão e respiração pela boca. Aqui faz um vedamento mais adequado, ela tem que fazer uma abertura grande e obrigatoriamente tem que respirar pelo nariz. Porque os diferentes bicos, que ainda não temos. E qual os desses bicos daqui adequados. mais adequado? Olha, Beth, a gente fala no bico ortodôntico, que não é ortodôntico, porque se fosse ortodôntico ele promoveria algum movimento... Mostraria, né? Na verdade, ele não é ortodôntico, é um bico que hoje a gente chama de anatômico, mas o ortodôntico não é o mais adequado. O mais adequado seria o que... a gente tem alguns no mercado, não vou citar a marca, mas o profissional dentista pode orientar com perfeição. Então ele tem que, claro, ser o mais próximo do bico do peito. E o bico do peito, como a gente comentou, quando a mãe amamenta,
ele toma um formato assim, Mas achatado. achatado. Então, mais próximo disto, porque a criança, ela força o bico e vai alongando este bico. Então, não são bicos muito redondos assim, nem alguns como a gente vê. Não é o formato do peito que importa não, tá? É da sucção que é fundamental. Claro, e aí encontrando bicos, tanto na mamadeira quanto na chupeta, próximos disso, e hoje a gente tem alguns próximos disso no mercado, tá ok. O furo tem que ser alto, não pode ser um furo vertical, se aqui tá... O biquinho não pode ser vertical, é um furo mais alto. Porque... E pequenininho, viu, gente? E pequenininho. Claro. É para demorar pra mesmo. Forçar a criança a se esforçar de fazer a remoção do líquido. E se esse líquido sai para cima, perto do céu da boca, ele estimula também a deglutição adequada e o posicionamento adequado de língua. Quando o furo ele é reto, o líquido já vai direto para a garganta. Não tem o estímulo no céu da boca adequado. E a criança também não faz o movimento de língua de forma também funcional a estimular a deglutição e posicionamento de língua. Então fica aquela linha e sem o ato de engolir funcional. Né? Chegando um pouco mais próximo, Silvia, da tua realidade hoje de consultórios, tá? Citou mais ou menos aí, assim, que é uma realidade, uma mãe já comentou, tá? É uma verdade mesmo. As crianças estão colocando aparelhos, que é uma outra área. Você falou de ortopedia. Como é que é esse termo na área odontológica? Isso. Beth, o ortodoxo, vamos falar assim, é usar aparelho ortodôntico na dentição permanente. Aí se extrair os dentes pré-molares. Na nossa época foi muito assim. É o que a gente conhece, né? Agora, pera um pouquinho. Você tá curioso? Fique aí que a gente já volta para ver, para saber, para se informar adequadamente como é que estão os aparelhos nas nossas crianças. Até já. Voltamos e agora vamos saber da Silvia como é que tá, né, a dentição dessa criançada até 5, 6 anos. Você estava comentando, né, da questão da ortopedia, da ortodontia. Como é que as crianças estão colocando mesmo mais aparelho de maneira precoce? Na verdade, Beth, o que ocorre é o seguinte, como a gente comentou essa questão das texturas e do fast food, que as crianças não mastigam mais como usualmente se mastigava. Claro, existe um menor desenvolvimento das arcadas, há menos estímulo para crescimento ósseo, menos estímulo motor funcional dos músculos e tudo mais. Então, claro, isso acaba gerando falta de espaço ósseo, não há espaço para a erupção dos dentes permanentes, a gente tem uma condição mesmo de apinhamento, falta de espaço mesmo. Outra situação é, se fica respirando pela boca, os dentes também vão vir de uma forma inadequada, a língua às vezes fica no meio, ou a chupeta, como a gente mostrou em algumas fotos aí. Então vai ter toda uma alteração que tem sido cada vez mais comum em função de tudo isso que a gente está falando. Então, frente a todos esses problemas, a prevenção, então, no futuro dessas crianças, olha que coisa complicada, mas a gente pode evitar, mas em não evitando, né? Você tem aí a tua criança que está com até 5 anos, tem todas essas questões, aí existe todo esse trabalho que é com aparelhos mesmo, para reposicionar. Então, aí a gente vai ter 3 situações, vamos dizer assim. Em função de toda essa situação de alteração, de forma de se alimentar, de respiração e tudo mais, a gente pode tratar dessa criança preventivamente, orientando num pré-natal odontológico, orientando durante o desenvolvimento dos dentes da criança, porque é muito fácil de modelar. A criança é uma massinha de modelar. Então, nessa idade, do mesmo jeito que altera muito facilmente, a gente corrige muito facilmente. Então, eu posso trabalhar durante a fase de erupção dos dentes, e aí é uma fase que a gente chama de ortopedia funcional, a gente vai usando aparelhos, ou às vezes exercícios... Antes dos permanentes? Antes dos permanentes, exatamente. Então, é um tratamento muito especial que o odontopediatra, o ortopedista funcional e alguns ortodontistas estão qualificados a fazer, sim. Então, nos dentes de leite, a gente vai tratando e remodelando essa arcada. E coloca aparelho fixo, coloca móvel. Aparelho fixo, móvel.
Olha, nessa faixa etária, o ideal são os fixos, Beth. Porque a criança não tem maturidade para ficar com nada móvel na boca. E os pais também não dão conta de... Que aí é muito pior do que amamentar, né? Exato. Se amamentar, você fica de meia hora, aí você tem que ficar fazendo fiscalização segundo a segundo. Então, os aparelhos removíveis podem ser utilizados, mas a gente observa, a experiência clínica mostra que não são muito eficazes, porque a criança não fica com aquilo na boca, perde constantemente. Então, nessa fase de dentes de leite, a gente tem, claro, uma série de procedimentos que podem ser utilizados, que a gente vai remodelando essa arcada e tentando devolver a função. Depois que o problema está instalado, está estabelecido, aí a gente vai para os tratamentos propriamente ditos, que podem ser na dentição mista, que é enquanto tem dente de leite ou dente permanente, não é? Que são ainda tratamentos bastante ortopédicos, porque a gente também vai modelando o crescimento da criança, ou então já na fase dos dentes permanentes, ou já na nossa fase, porque você pode tratar em qualquer idade. Mas mais rapidamente, mais facilmente, com menos impacto na qualidade de vida, como a gente já mencionou. Nessa idade, a criança pequenininha ela é muito mais receptiva, o tratamento é mais rápido. Quanto mais tempo a gente leva, mais duradouro é o tratamento, mais difícil para a criança, porque às vezes são aparelhos mais difíceis realmente de serem utilizados. Mecânica mais difícil mesmo. Mecânica mais difícil e com um impacto maior na estética e na sociabilização da criança, e não só isso, na dificuldade mesmo de mastigação, de se machucar, de formar aftas. Então, a gente, claro, tem uma tendência hoje a recomendar o tratamento ou a prevenção sempre e o quanto antes. Observou um problema, mesmo que nos dentes de leite, inicie o tratamento. O odontopediatra está acompanhando o desenvolvimento da erupção dos dentes descidos, está observando que tem uma alteração, ele tem que orientar na prevenção. Uma questão rápida também, é assim, hoje em dia eu ouço muito essa questão da selagem. O que você fala? Qual que é a sua orientação sobre isso? Isso. E explicar um pouquinho, né, o que é... Então vamos falar de cárie agora, que a gente fugiu a gente falou de dente, você viu, a gente falou quase que a entrevista inteira, e não falamos de cárie, que é muito legal, porque é sair um pouco do foco da cárie e ver que tem outras coisas. E que são muito mais interessantes você estar se orientando, porque elas vão estar modificando até essa característica da cárie em si, né? Sim, até porque, Beth, hoje a cárie é um problema resolvido. A gente sabe como resolver. Só não resolve a cárie quem não quer. Porque a pasta de dente com flúor hoje é uma realidade para todos. Até os programas de saúde pública introduziram pasta de dente com flúor. Rapidinho, vale a pena ter flúor mesmo na criança pequena, ok? Exato. Mesmo nos bebês que estão iniciando a erupção, tem que usar pasta com flúor. A gente vai e volta, né? Tira flúor porque faz mal, põe flúor que faz bem. Põe o flúor assim porque mesmo, faz gente. bem. Ciência é assim. Então põe o flúor porque faz bem, sem dúvida. E se a criança escova adequadamente, se ela tem um hábito alimentar bom, ela não tem risco de ter cárie. Então não tem necessidade de fazer o selante, que é esse vedamento da superfície dos dentes de trás, que tem aquelas fissurinhas e as reentrâncias. Agora, se é uma criança que fica muito na escola, na creche, não tem um cuidado muito personalizado, uma dieta que não é muito controlada, os pais, ou fica muito com os avós que dão muito doce, porque doce e carinho parece que é totalmente relacionado. Então, uma criança que não consegue escovar direito os dentes, não tem quem supervisione, vamos fazer o selante, sim, porque ela tem um risco de ter cárie. E aí a gente limpa, veda aquelas fissurinhas para que não penetrem bactérias ali e formem placa e que reduz então o risco. E aí tem algumas mães que falam assim, não, mas esse é o dente de leite, no permanente a gente vê. Como é que é isso, senhor? Então, por tudo isso que eu estou explicando aqui agora, os dentes de leite, eles são fundamentais para orientar o crescimento e a posição dos dentes permanentes. Então, se eu perco precocemente um dente de leite, sem dúvida, isso vai impactar na erupção do permanente. Posso acabar perdendo os espaços ali, não vai ter espaço para o permanente. E mesmo na situação da cárie, a qualidade do dente de leite, o não ter cárie no dente de leite, também vai prevenir e qualificar aí o desenvolvimento do dente permanente. Se eu não tenho cárie no dente de leite, tenho um dente bem implantado, bem estabelecido, ele vai orientar
de forma adequada a erupção dos dentes permanentes também, não é? Agora, se por outro lado eu tenho a cárie, eu posso ter infecções ali, e não trato, eu posso ter infecções ali naquele dente que vão afetar o germe do dente permanente que está ali embaixo, e esse dente permanente pode vir com problema sim. Traumas nos dentes de leite, que o dente fica escurecido, e às vezes os pais não dão atenção a isso ou não tratam, pode impactar sim na estética do dente permanente. Podem ter manchas no dente permanente futuro em função desses traumas ou de infecções que acometeram os dentes de leite da frente, não é? Então é importante acompanhar essa fase. Às vezes pode ter problemas de dentes supranumerários, dentes a mais na boca, que nessa fase a gente acompanhando também tem como orientar e como proceder. Se perde por trauma também. E essas bebês que nascem com dente? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque parece que estão começando a ter mais também, né? Uma incidência maior. O que está acontecendo? Então, isso é muito importante, como a gente estava conversando lá no comecinho, que os profissionais comecem a trabalhar juntos. Então, o médico neonatologista trabalhar junto com o médico, a enfermagem trabalhar junto com o odontopediatra, com os dentistas, inclusive. Porque nós somos um só, né? Nós não somos fracionados nas especialidades. Isso, a saúde é uma só. Então, quando a gente consegue trabalhar conjuntamente, a enfermagem, o pediatra neonatologista, o odontopediatra, o obstetra, ginecologista. Isso, o torrino, não é? Fonoaudiólogo, psicólogo. Então, o dente neonatal é o seguinte, ele pode acontecer em duas situações. Ou é um dente a mais que apareceu ali, e aí nesse caso ele pode ser extraído para não atrapalhar na amamentação, porque você imagina um dentinho ali, já tantas coisas para machucar o bico da mãe, e mais um dentinho. Então, ele pode ser extraído se ele é um dentinho a mais, ou se ele é um dente da numeração natural dos dentes de leite, o odontopediatra tem que orientar e ele não deve ser extraído. Porque aí a gente tem que ter procedimentos específicos para que a mãe possa amamentar e que não perca esse dente que vai ser importantíssimo para o desenvolvimento da arcada. Então, quando o neonatologista não tem essa orientação de um odontopediatra, não está trabalhando integradamente, ele vê aquele dente e muitas vezes extrai. E isso vai impactar também no problema de desenvolvimento dos dentes no futuro, não é? Mais uma coisinha aí para que vocês tenham atenção e que, gente, propaga. Fala assim, não tem problema se você tá gestante ou não está gestante, mas você sempre tem alguém do lado que esteja, assim, informar faz parte do nosso dia a dia, tá? E não é assim que os dentistas ou os ortodontistas estão colocando mais aparelho, não estão querendo ganhar mais dinheiro, porque a gente sempre tem essas brincadeiras. A verdade é que tem muita coisa a ser informada, muita transição e muita mudança entre gerações de profissionais anteriores e os atuais. E nós precisamos ficar atentos. Silvia, muito obrigada por você ter vindo. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, colocasse como é que as pessoas possam te encontrar, os nossos web espectadores. Beth, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui, te rever depois de tanto tempo. Um prazer sempre estar com você. O que eu queria dizer, até pegando esse seu gancho, é muito importante que os pais tenham conhecimento ou que busquem esse conhecimento. Aquele tempo de que o médico ou o profissional era soberano, o que ele dizia era lei, não existe mais. Pedir uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião hoje faz parte de procedimentos que a família tem que estar integrada assim e tem que ter participação e corresponsabilidade nos diagnósticos e nos tratamentos que a gente estipula. Então é muito importante que vocês busquem conhecer sim, esse tipo de coisa que você está fazendo é muito legal, porque traz um conhecimento para os pais que agora vai despertar uma curiosidade, quando estiver no pediatra vai perguntar, quando estiver no odontopediatra vai perguntar e vai formando um conhecimento que não pode ser mais somente dos profissionais de saúde. Nada de monopólio de conhecimento. Isso mesmo. E todos bem informados acabam tomando melhores decisões que vão promover saúde, realmente prevenindo muito mais do que lá na frente, tendo que curar situações que às vezes já são mais complicadas, né? Certamente. Então é isso. E para te encontrar? Olha, meu site é www.clinicasilviachedid.com.br. Lá vocês vão encontrar também muitas informações. Tem o Facebook também, tem o Facebook do livro,
que tem muita informação agora bacana para os pais, orientando sobre amamentação, sobre escovação. E o fanpage é o Chedid, ortopedia e ortodontia para dentição decídua. Lembrando que dentição decídua é para os dentes de leite. Então, coloco Chedid, ortopedia e ortodontia para dentição decídua. Tem muita matéria bacana também para os pais, que vão poder aproveitar bastante. Ok, se informem e a gente se vê a semana que vem. Obrigada. Obrigada.